Mistério na morte de um jovem atleta do Espírito Santo. O rapaz foi ao médico com dor de cabeça e num dos olhos. Ele estava com uma infecção que os médicos não conseguiram identificar. O atleta morreu essa semana, poucos dias depois da internação. Jovem, saudável, forte, um atleta exemplar. Paulo Agrizzi tinha 24 anos, era campeão de jiu-jitsu. 3-1, seu de vantagem, Paulo! Colecionava títulos e medalhas. Pedro Paulo Agrizzi, conhecido como Pepe Apollo, é fisiculturista, foi campeão ibero-americano, também 5º lugar no Mundial. É o pai do Paulo. E a dona Edith Camp é empresária e é a mãe. Bom, os pais, assim como todos nós, estamos até agora nos perguntando o que é que aconteceu, Pepe? Eu mesmo não sei o que aconteceu, porque nós levamos nosso filho andando, caminhando, perfeita saúde. Chegamos no hospital e entregamos nosso filho aos médicos. E depois de 11 dias, eles devolverem para você dentro do caixão. Isso aí é uma coisa assim que dá medo de qualquer pai, sabe? Antes de ser internado, Paulo reclamou de fortes dores de cabeça e no olho esquerdo. Os pais procuraram um oftalmologista que receitou um colírio para o atleta. De nada adiantou. As dores aumentaram e a família decidiu levar Paulo para este hospital. Meu filho, ele colheu o líquor da coluna e nesse exame do líquor eles descobriram que era uma infecção virótica, mas que já estava controlada e que nosso filho estava melhor. A notícia de que a infecção estava sob controle animou a família de Paulo. Tanto que eles tiraram da UTI e passaram para o quarto. Nós ficamos muito satisfeitos. Nosso filho para o quarto, a gente acha que está melhorando. Nosso filho conversando, porém sempre com aquela dorzinha de cabeça. Mas a dor persistia. Algo estava errado. Apesar do esforço, a infecção se agravou e Paulo voltou para a UTI. Na verdade, o que os médicos nunca passaram para a gente é que meu filho corria risco de morte. Eles sempre falaram que meu filho estava melhorando. Na segunda-feira, nós chegamos esperançosos para visitar o nosso filho e recebemos a notícia que ele estava com morte cerebral. Para um pai e uma mãe é muito difícil. Os últimos dias de vida de Paulo Agrizzi foram aqui, no Hospital Meridional de Cariacica. Nenhum médico quis gravar entrevista. A direção do hospital apenas divulgou uma nota afirmando que o paciente passou por exames de líquor, tomografia e ressonância e que a causa da morte foi uma trombose cerebral. Trombose cerebral acontece quando surge um coágulo de sangue nos seios da face, que são cavidades próximas ao maxilar e aos olhos. Estruturas formadas por veias e nervos por onde passa o sangue que leva oxigênio ao cérebro. A partir do momento que existe um processo de infecção na face, por exemplo, o indivíduo tem dor nos olhos e ele para a movimentação daquele olho, perde a capacidade de visão daquele olho. Então, quando os sintomas são clássicos, é fácil fazer um diagnóstico. Muitas das vezes, isso pode não acontecer. Os sintomas podem não ser tão expressivos, só dá uma dor local não expressiva, sem alteração, inclusive, de movimentação. Então, isso pode postergar o diagnóstico, levando a riscos maiores. Isso pode ter acontecido com Paulo. O médico infectologista lembra que esses casos não são frequentes, mas quando identificados, o tratamento deve ser imediato. À medida que existe uma propagação para a trombose do seio cavernoso propriamente dita, existem riscos, inclusive, de sequelas neurológicas que podem advir em decorrência a isso. Mas o que teria causado essa trombose? Os médicos que atenderam o lutador não souberam explicar que bactéria teria provocado a infecção. Para a família, eles falharam. Para mim, a medicina falhou, porque hoje em dia nós estamos em 2012. Não é possível que eles não vão detectar um vírus, uma dor de cabeça. Eu não estou aqui para culpar ninguém, mas que houve uma falha, houve.
Paulo era um apaixonado pelas lutas marciais. Lutou judô, mas se destacou no jiu-jitsu. Foram dezenas de medalhas e troféus. Em 2010, ficou em terceiro lugar no Mundial na luta sem kimono. No final do ano passado, sagrou-se vice-campeão sul-americano com o kimono. O sonho dele era viver, era estar bem com a vida, com todo mundo. E ele adorava competir. Sempre viajava, ia para os Estados Unidos, Europa. Esse menino é um menino de ouro, um menino que só dava alegria. Paulo era formado em educação física, treinava e ajudava o pai nesta academia da família. Pedro Paulo é o irmão mais novo de Paulo, tem 18 anos e também luta jiu-jitsu. Está inconformado com a morte repentina do irmão. Ele brigava comigo, tudo. Às vezes a gente até saía na porrada mesmo que a gente fala, mas... ele era aquele cara ali que quando eu via ele, meu irmão, a minha força assim triplicava e era... é meu anjo agora. Eu me inspiro muito nele. Como todo jovem atleta, Paulo tinha ídolos. Nesta foto, ele aparece feliz ao lado de Anderson Silva. O campeão mundial de peso médio era uma das grandes inspirações do jovem lutador. Apesar da força, da juventude, da sede de campeão, Paulo perdeu a batalha. O vírus misterioso permanece como um desafio para os médicos. Fica uma indignação muito grande porque não ter salvado meu filho. Eu levei médicos especialistas, médicos bons, considerados aqui no Espírito Santo. E eles realmente não conseguiram salvar meu filho. A mãe busca força e conforto nas boas lembranças que ficaram do jovem lutador. Ai, o sorriso dele, tão lindo, tão alegre.